E vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora com o meteorologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wanderson Luiz da Silva, que vai chegar para bater esse papo, para explicar para a gente o que esperar para os próximos dias. Professor, muitíssimo obrigado por sua presença aqui, por estar conosco na CNN. Vem frio, né, por aí na próxima semana. Há, inclusive, professor, a previsão de geada no sul e até mesmo em parte do sudeste e do centro-oeste, é isso? Exatamente. Bom dia, Nicole. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Então, essa frente fria está vindo com tudo. Essa frente fria vem com uma massa de ar polar, né, lá da Antártica. Ela avançou rapidamente, está avançando rapidamente pela América do Sul, está chegando aqui no sul do Brasil e ela vai derrubar as temperaturas, né? Ela chega acompanhada de uma frente fria, né? Essa massa de ar fria ela vem na retaguarda, né? Ela vem atrás desse sistema frontal. Então, essa frente fria passa, provoca chuva, né? Aquelas pancadas de chuvas por causa daquele choque entre o ar frio que está chegando e esse ar quente que ainda está dominando um pouco aqui em grande parte do Brasil. E logo depois, essa massa de ar frio se espalha por grande parte aí da porção central, da porção centro-sul, né, do Brasil, pegando região sul, sudeste, centro-oeste. Então, a gente tem condição de geadas aí em várias partes do sul do Brasil, da região sudeste do Brasil e até mesmo a possibilidade aí de queda de neve também nas áreas mais altas da região sul do Brasil. E tem alguma expectativa de melhora? Eu sei que é difícil, né, em meteorologia a gente falar sobre um tempo um pouco mais pro médio prazo, mas essa frente fria deve durar bastante por aqui, professor? Então, essa frente fria, ela vai praticamente agora... A gente tinha esse período de transição, né, entre abril e maio, que você sai do verão mais quente e úmido para um clima mais frio e seco do inverno. Agora, de fato, a gente vai ver, né, que essa transição está acontecendo. Então, esses períodos mais frios, essas frentes frias mais intensas, elas vão começar a entrar com um pouco mais de frequência e intensidade aqui no Brasil. Então, essa especificamente, ela vai trazer esse frio, vai durar a semana toda. Essa frente fria, ela vem acompanhada com um grande ciclone extratropical, né? O nome pode assustar um pouquinho, mas esse ciclone fica lá no oceano, né, relativamente distante aqui do continente. Só que esse ciclone, a circulação desse ciclone, traz um escoamento de sul, né, um vento de sul, que é um vento frio, aqui para grande parte do sul do Brasil e do sudeste. É o que vai trazer o frio, vai trazer um pouco mais de umidade também. Isso deve durar ao longo da semana toda. As temperaturas devem voltar a se elevar um pouquinho mais, né, bem gradativamente. Tem essa queda brusca, depois elas voltam a se elevar gradativamente somente na outra semana. E, professor, a gente já está pensando lá na frente, né? Quando a frente fria vai passar pelo Brasil. Eu queria que o senhor explicasse o porquê que a gente vem enfrentando ondas tão intensas, né? De chuvas, agora um frio bastante intenso. Calor antes. Calor, exato. Então, calor, muita chuva e agora muito frio. A gente está tendo, né? E vivenciando previsões muito específicas, muito mais intensas do que de costume. Isso tem alguma explicação? Então, se a gente olhar no curto e no médio prazo, né, isso faz parte até mesmo da própria variabilidade natural do clima, especialmente nessas estações de transição, né? O outono e primavera, que sai dessas estações com características bem firmes, né, de sol, de temperaturas mais elevadas e chuva no verão, um ar mais seco e frio no inverno. Então, essas estações de transição, como o outono, acabam mesclando bastante essas características. Então, é muito comum que em algum momento você tenha aí um sistema, às vezes, pré-frontal, antes da chegada da frente, em que as temperaturas se elevam, faz algum calor um pouco mais acentuado, e logo depois a frente fria entra e derruba as temperaturas. É até bastante comum que a gente tenha aquela questão da amplitude térmica também acontecendo em várias regiões do Brasil, ou seja, você acorda com uma temperatura bem baixa, uma temperatura mínima aí bastante expressivamente baixa, e de repente ela se eleva ao longo da tarde, né? Você tem aquele dia ensolarado, aquele dia de céu claro, e essa temperatura sobe bastante. Então essas amplitudes térmicas também são uma característica bem grande dessa época já de transição outono, especialmente durante o inverno também. Isso a gente falando no curto e médio prazo. É claro que se a gente quiser analisar algo a longo prazo, né, ao longo dos anos, ao longo de várias décadas até mesmo, né, a gente tem que comparar esses eventos com outros sistemas, também com outros sistemas que aconteceram de maneira semelhante ao longo dos últimos anos, para a gente poder ver se a frequência e intensidade deles está aumentando ou está diminuindo, que aí seria algo de longo prazo, ou seja, uma questão de mudança do clima mesmo de longo prazo. Mas no médio prazo, curto prazo, que é o nosso caso nesse momento aqui, isso faz parte da variabilidade natural do clima.
E o Renan falou sobre as chuvas. Professor, tem alguma região que precisa ficar em alerta ou essa queda de temperatura não necessariamente virá acompanhada das chuvas? Sim, é importante o alerta, especialmente aí na região sul do Brasil, ao longo desse fim de semana ainda, e até mesmo no momento da chegada da frente fria, né? A frente fria, ela vem com aquele ar bastante frio atrás dela e se choca com esse ar mais quente e úmido, então toda a umidade ali é forçada a subir, né? O ar frio é um ar denso, pesado, então ele fica por baixo. Então ele força esse ar quente, que é mais leve, a subir com facilidade. E quando ele sobe, ele desenvolve nuvens, né? E se tiver umidade disponível, essas nuvens podem ficar mais carregadas, né? E provocar aí alguns acumulados de chuva que podem ser expressivos em algumas regiões. Então, nesse momento da chegada da frente fria, especialmente ao longo desse fim de semana na região sul do Brasil e nesse início de semana também no estado de São Paulo, na terça-feira também no Rio de Janeiro também, é importante esse alerta aí de chuvas que podem ser localmente fortes, né? Em algumas cidades pode ser que essa chuva não caia com volumes de chuva muito significativos, mas em outras, né, acontece aquela chuva um pouco mais forte em curtos períodos que pode ocasionar algum transtorno. Mas logo depois da passagem dessa frente fria, né, logo depois da passagem, né, da chegada da frente, né, a massa de ar frio ela predomina, então a intensidade da chuva diminui, o céu abre, né, o tempo fica até claro, e aí sim é quando as temperaturas caem de maneira bem significativa, logo após a passagem da frente fria, né, quando o céu abre, né, você tem aquela perda radiativa ao longo da noite, então é quando as temperaturas de fato elas caem bastante. Aqui em São Paulo a gente está acostumado, não é, professor, a viver desse formato, né? A gente sai com um monte de casaco. É o eterno efeito cebola. Exato, um monte de casaco e ao longo do dia a gente vai tirando uma peça por uma peça e de noite volta a colocar tudo. O senhor havia falado da expectativa daqui para frente, né? A gente está entrando, obviamente, no inverno e eu queria saber do senhor, teremos um inverno bastante rigoroso esse ano? Então, a princípio, né, a gente tem uma laninha de intensidade moderada lá no oceano equatorial, né, parte equatorial do Oceano Pacífico, e isso favorece com que a gente tenha a entrada de algumas frentes frias, né, no médio prazo, de maneira um pouco mais frequente, até mesmo um pouco mais intensa. Então, é a expectativa que a gente tenha aí outras frentes frias que vai trazer também frio intenso, queda de temperatura acentuada, mas você ficar alternando com esse tempo um pouco mais quente, um pouco mais seco, isso também vai ser comum de acontecer. Então nós vamos ter algumas semanas, alguns dias consecutivos com aquele tempo mais seco, às vezes temperaturas até um pouquinho mais elevadas e de repente chega uma frente fria um pouco mais intensa que derruba as temperaturas, causa alguma chuva. Então essa variabilidade do tempo ao longo dos dias, né, ao longo das semanas, isso vai continuar acontecendo com frequência ao longo dos próximos meses, aí, final do outono e também durante o inverno. Perfeito, nós conversamos agora então com o meteorologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wanderson Luiz da Silva. Professor, muito obrigada pela conversa e pelas explicações. Obrigado, bom dia.